Vamos dar início à aula número 17 do curso de Estrutura de Dados. Nessa aula nós vamos introduzir e estudar o conceito de árvores e árvores binárias. Vamos ver especificamente conceitos de raiz, filho, pai, irmão, ancestral, descendente e vamos estudar também o que sejam níveis, alturas, subárvores e subárvores parciais de árvores. Finalmente, vamos examinar árvores binárias completas, cheias, estritamente binárias e árvores hemiárias. Bem, a motivação de se estudar árvores. Bem, até agora nós estamos examinando estruturas tipicamente sequenciais. Por exemplo, vetores, filas, pilhas, decks, todas essas estruturas são estruturas sequenciais. Sequenciais significa o seguinte, em que existe uma ordem implícita entre seus elementos. Existe um elemento, você pode identificar qual elemento lhe sucede imediatamente, ou qual elemento lhe antecede imediatamente. E o sucessor e o antecessor de cada elemento, ambos são únicos. Isso é o que caracteriza uma estrutura sequencial. Mesmo que a forma de armazenamento não seja sequencial, por exemplo, uma fila armazenada sob a forma de ponteiros, digamos, em alocação não sequencial. Mesmo que a locação não seja sequencial, seja sob a forma de ponteiros, os elementos não estão dispostos sequencialmente na memória, mas logicamente eles o estão. Então, até agora, nós estudamos basicamente estruturas sequenciais. Bem, a partir de agora, vamos estudar a primeira estrutura que não é tipicamente sequencial. Essa estrutura que nós vamos estudar hoje se denomina árvore. Bem, árvores são estruturas, então, em que possuem uma vasta aplicação, isso é a motivação ainda, não estou definindo, possui uma vasta aplicação em computação, dadas aos inúmeros exemplos e casos em que são modelados no computador através de árvores. Existem aplicações em computação em árvores, em banco de dados, em estudo de compiladores, redes de computadores, inteligência artificial e outras áreas também. Vamos então à definição de árvore. Bem, uma árvore é uma estrutura na qual você pode encontrar um elemento especial denominado raiz, com a seguinte propriedade. Ou a árvore consiste apenas desse elemento, tá? Acabou, então a árvore só tem um elemento, só a raiz e final. Ou então a árvore, ou então os outros elementos podem ser decompostos em n maior ou igual a 1 subconjuntos disjuntos, onde cada um deles, por sua vez, é uma árvore. Ou seja, uma árvore é uma estrutura em que existe um elemento que é a raiz, enquanto que os outros elementos, se existirem, formam estruturas disjuntas que são, por sua vez, árvores. É uma definição recursiva. A definição formal vocês encontram detalhada na presente tela. Bem, mais definições. Uma floresta, por incrível que pareça, é um conjunto de árvores. Se V é um nó de uma árvore T, a notação T índice V vai representar para nós uma árvore cuja raiz é aquele V. Então, é um pedaço da árvore que, por sua vez, é uma árvore. Repare que nem todo pedaço de árvore é árvore. Bem, a cada nó de V pode estar associado um rótulo. Nesse caso, nós dizemos um rótulo, um identificador. Nesse caso, nós dizemos que aquela árvore é uma árvore rotulada. Bem, para não ficar, digamos, por demais abstratos,
vamos agora ver formas de visualização de uma árvore, de representação de uma árvore. Repare que a árvore não é mais uma estrutura sequencial. Então, como é que nós vamos representá-la? Existem diversas maneiras. A primeira maneira é através de um diagrama de inclusão. Repare que eu defini árvores formalmente através de conjuntos. E conjuntos podem ser visualizados através de diagramas de inclusão. Então, por exemplo, no diagrama que está mostrado na presente tela, nós temos como raiz A. Isso aqui é uma árvore, a raiz é A. Bem, eu pergunto, quais são as subárvores dessa raiz? Então, quais são os pedaços que uma vez retirado A, no qual esse diagrama se quebra em dois pedaços, que são duas subárvores. Que pedaços? Um deles é B somente, tem um nó B, e o segundo é o C. Aí vocês diriam, mas dentro do C tem mais algumas coisas. Sim, isso aqui seriam as subárvores de C. Bem, então quais seriam as subárvores de C? Eu teria três subárvores, D, E e F. O E é apenas ele, o F tem como subárvore o I, e apenas, e o D tem duas subárvores, G e H. E com isso está representado a árvore inteira. Bem, é um pouco complicado demais, toda vez que eu pensar numa árvore, eu representá-la através de um diagrama de inclusão. Então existe, digamos, outras maneiras de representar, de visualizar, representar geometricamente, digamos, de eu poder escrever num pedaço de papel uma árvore para representar exatamente aquilo que eu quero dizer. Bem, a primeira maneira é lembrando mais ou menos como é que é o desenho de uma árvore genealógica. Repare que essa definição de árvore, ela se encaixa, ela satisfaz mais ou menos, com algumas exceções, ao conceito de árvore genealógica, tal qual nós o conhecemos. E também, ela, digamos, é uma maneira também de você formalizar também o conceito de uma árvore da natureza. Vou dizer já por quê. Tá, a árvore que vocês encontram na rua, as árvores da natureza, nas ruas, nas florestas reais, elas possuem, digamos, propriedades semelhantes às propriedades matemáticas que foram definidas hoje nessa aula. Então, o que nós vimos é uma árvore matemática. A árvore matemática, para nós, é uma árvore pura. Existe a árvore digamos, genealógica, existem árvores da natureza, e a árvore matemática, mais ou menos, ela modela o funcionamento de uma árvore plantada na rua, ou de uma árvore genealógica. Então, no caso, você representa a árvore através de um diagrama, como se fosse uma árvore genealógica. Com uma diferença. A árvore, em vez de se desenvolver de baixo para cima, como seria o normal, embaixo, digamos, está o pai de todos, e aí começam os descendentes deles a subirem. É assim que a árvore da natureza é assim, a raiz está embaixo e as folhas em cima. Nós vamos representar o contrário. Porque, bem, meramente uma tradição. Em ciência da computação, você representa sempre a raiz em cima e a árvore se desenvolvendo de cima para baixo. Em matemática, porém, matemática pura, se você for estudar a árvore, seu ponto de vista puramente matemático, recorrendo a textos de matemática que não sejam de ciência da computação, você vai ver os desenhos de baixo para cima também, como seria talvez mais natural. Mas, tradicionalmente, em computação, de cima para baixo, e nós temos que respeitar a tradição. Então, nesse diagrama aqui, nós temos, digamos, essa árvore daqui representa exatamente a mesma árvore, esse diagrama representa a mesma árvore que foi mostrada no diagrama de inclusão da tela anterior. Nós temos uma árvore cuja raiz é A, e ela tem como subárvores dela B e uma subárvore cuja raiz é C. Essa subárvore de raiz C possui três subárvores, uma de raiz D, outra E e outra F. A D possui como subárvore G e H. A subárvore E é ela sozinha. A subárvore F tem como subárvore I. E a subárvore G e H e I são ambas formadas por um único nó. Outra maneira de você representar a árvore é através de um diagrama de barras. No diagrama de barras, você representa da seguinte maneira.
Você escreve, digamos, cada nó vai corresponder a uma linha. E, por convenção, você adota o seguinte: se você possui nesse diagrama, digamos, duas linhas horizontais, o que vai importar é a margem onde se inicia, a margem esquerda onde se inicia cada linha. Se você tem, digamos, um certo nó, ou os elementos das árvores são conhecidos como nós. Se você tem um certo nó, digamos x, e você tem um outro nó y, e se a linha correspondente ao y se inicia mais à direita do que x, então a subárvore correspondente a x está dentro, a y, está dentro de x. Ou seja, aquele que se inicia mais à direita está dentro daquele que se inicia mais à esquerda. Se ambos se iniciarem na mesma vertical, isso significa que ambas não têm relação, uma não contém a outra. Então, se vocês forem seguir exatamente esse diagrama, vocês vão ver que ele representa exatamente o diagrama de inclusão da tela passada e representa exatamente também o diagrama mostrado à esquerda nessa tela. Por exemplo, a linha de A, que contém A, correspondente a A, ela está mais à esquerda de todos. Então, todo mundo está contido em A. Se vocês forem ver B e C, por exemplo, eu tenho que C está... Os que se seguem, B e C, ambos se iniciam na mesma vertical. Iniciando-se na mesma vertical, um não contém o outro. E eu lembro o seguinte: quando uma linha, quando eu tenho duas linhas horizontais e uma contém a outra, isso significa que essa linha ela lhe sucede imediatamente no diagrama. Então, por exemplo, o D está contido no C, o G está contido no D, o H e o G são independentes, porém ambos contidos no D, e assim por diante. E, finalmente, eu tenho uma forma de representar através de parênteses. Se lembram naquela aula em que nós vimos a questão de você, dado uma expressão aritmética, nós atentávamos parentizar completamente, ou seja, colocar um par de parênteses, esquerdo e direito, entre cada operação a ser correspondente àquela expressão aritmética. Bem, no caso, nós vamos tentar parentizar completamente todos os nós da árvore. Então, a ideia é a seguinte: então, a cada nó corresponde um par de parênteses, um esquerdo e um direito. Então, se você tem, digamos, se um par de parênteses estiver contido dentro de outro par de parênteses, quer dizer que o nó correspondente a esse que está contido, pertence, digamos, à subárvore correspondente ao nó que o contém. E assim por diante. Então, nesse exemplo, por exemplo, você tem, digamos, o parênteses correspondente ao A abre parênteses à esquerda, e depois o que vai fechar é o último à direita. Quando você está lendo, digamos, uma expressão entre parênteses, quando você encontra um fecha parênteses, esse fecha vai fechar quem? O último parênteses que abriu. É isso, você não vai pegar o primeiro ou um do meio. Essa, digamos, é a convenção utilizada. Então, aqui eu vou abrir parênteses, comecei o A. Abro um novo parênteses, comecei então B. Eu estou na árvore, na subárvore B. Fechei o parênteses. Quando eu fechei esse parênteses, o que aconteceu? Aconteceu que eu, digamos, completei uma subárvore. Qual? Então, eu vou ver quem que abriu. Quem foi que abriu foi imediatamente qual foi o último a abrir? Qual foi o último a abrir? É o parênteses imediatamente à esquerda do B. Então, essa subárvore contém apenas o B. Aí eu prossigo. Abriu C, abriu D, abriu C, depois tem abriu D, abriu G, fechou. Fechou quem? Fechou quem? Então, fechou o G. Então, significa que eu estou agora... eu estou representando quem? Aquele G que aparece lá embaixo, né? Naquela árvore. Depois, abriu H. Fechou. Fechou, eu vou para o último que abriu.
qual foi o último que abriu? Imediatamente à esquerda do H. Então, estou representando o nó correspondente ao H. Fechou. Quando eu vou examinar esse fechou agora, eu tenho que me reportar a quem? Bem, ao último que abriu, porém que não foi considerado até agora. Então, quem foi? Eu vou indo. Bom, o último que abriu antes do H já foi considerado. Eu volto. O último que abriu antes do G já foi considerado. O último que abriu, foi antes do D. Então, esse não foi considerado. Significa que, então, eu estou representando agora aquela subárvore inteira, D que contém G, que contém H, e assim por diante. Então, essa é uma maneira, vocês vão dizer, mas é complicado, eu enxergo muito melhor a árvore, por exemplo, se usar aquele diagrama que nós vamos utilizar sempre, que está mostrado à esquerda nessa tela. Verdade, verdade. Porém, isso aqui vai ter sua utilidade, conforme nós teremos oportunidade de ver ainda na aula de hoje. Bem, árvores servem também para representar expressões aritméticas. Toda expressão aritmética, lembrando daquela aula também onde nós vimos notação polonesa, inclusive, toda expressão aritmética, ela pode ser colocada sob a forma, pode ser parentizada completamente. Eu a coloco sob a forma de parênteses, de tal forma que a cada operação da minha expressão corresponde um par de parênteses. Abre, fecha. Bem, toda sequência de parênteses dessa maneira corresponde a uma árvore, conforme nós vimos. Consequência, toda árvore você pode associar a uma expressão aritmética e vice-versa. Então, um exemplo vai ser mostrado a seguir. Você tem, digamos, uma expressão aritmética, no caso, A mais B vezes C sobre D menos E. Bom, o primeiro passo é você parentizar essa expressão completamente. Então, quando você procede dessa maneira, obtém aquela expressão acima, à direita ali. Abre parênteses, A mais, abre parênteses, B vezes, abre, C, divide, D, fecha, menos E, fecha, fecha, fecha. É aquela expressão aritmética completamente parentizada. Bem, a essa expressão, se vocês agora forem encarar essa expressão totalmente parentizada como uma árvore, vai corresponder ao diagrama da árvore que está mostrada nessa tela abaixo. Então, até agora foram apenas coisas mecânicas. Tá? Peguei uma expressão aritmética, tem um algoritmo mecânico para parentizá-la completamente, e mecanicamente eu chego a essa outra árvore abaixo. Bem, agora, o que me permite nessa árvore abaixo? Essa árvore abaixo me permite efetuar essa expressão da maneira correta, abstraindo-se agora o uso de parênteses, porque os parênteses já estão embutidos na árvore. De que maneira? Bem, eu vou de baixo para cima. Repare o seguinte, as árvores, os nós das árvores que correspondem, que não possuem subárvores, que são apenas eles mesmos, correspondem, no caso, aos operandos, enquanto que os operadores são os demais. Então, no caso, eu pego dois operandos quaisquer, porém, eu pego dois operandos quaisquer, sempre vão existir. Porém, digamos que sejam dois operandos que estejam na mesma subárvore. Então, no caso, eu tenho CD e a operação, esse C e D pertence à subárvore, cuja raiz é a operação divisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir C por D. Então, em lugar daquele nó onde aparece divisão, eu tenho o resultado da divisão C dividido por D. Bem, depois o que eu posso fazer? Eu vou subindo na árvore, né? Eu pego agora o operador subtração, menos, e vou fazer o quê? C dividido por D menos E. Então, eu substituo aquele menos por esse resultado, C dividido por D menos E. Depois tem o operador vezes, vou fazer o quê? B vezes aquele resultado que eu mencionei, e finalmente eu chego à raiz da árvore maior, que é o mais, em que eu vou somar o A com o resultado daquela operação toda, eu vou ter o valor final da minha expressão aritmética. Bem, um exercício, eu quero escrever a expressão A mais B vezes C dividido por D menos E
em notação polonesa reversa. Vamos reportar aquela aula em que nós estudamos notação polonesa reversa. E eu pergunto qual a relação com a árvore correspondente. Para fazer esse exercício, vocês terão 2 minutos, supondo que vocês já conheçam, consigam se lembrar como fazer para transformar uma dada operação aritmética em notação polonesa. Se isso for verdade, vocês podem fazê-lo em 2 minutos. Se isso não for verdade, eu aconselharia vocês interromperem agora, dar uma lida rápida na parte de notação polonesa e depois resolver esse problema em 2 minutos. Bem, a solução, eu tenho A mais B vezes C sobre D menos E. Primeiro eu parentizo totalmente a expressão, que já foi feito na outra tela, e depois eu chego ao resultado em notação polonesa reversa, que é A mais A, B, C, D, divide E menos mais divide. E reparem que tanto a árvore quanto a notação polonesa reversa correspondem, digamos, a uma forma, a uma ordem válida para eu computar a minha expressão aritmética. Bem, depois dessa introdução toda, vamos finalmente aos conceitos básicos de árvores, que são, digamos, os nomes, as definições que nós teremos que conviver desde agora. Eu diria o seguinte: se vocês forem se dedicar à ciência da computação, possivelmente vocês vão utilizar esses nomes para o resto de suas vidas. Os nomes a nomenclatura que nós utilizamos para árvores, elas tem como motivação, ela provém, são retirados, digamos, tanto de árvores da natureza quanto de árvores genealógicas, a mistura dos dois. Bem, inicialmente, V é a raiz da árvore, ou então aquele nó distinguido da árvore, que é especial, existe um nó sempre especial, né? Apenas um. O nome dele, ele recebe sempre o nome de raiz. Então, esse nome foi retirado da árvore da natureza, onde existe a raiz da árvore. Bem, os nós raízes, W1, etc., WJ, das subárvores de um nó V, lembra, o nó V, pela definição de árvore, um certo nó da árvore, ou é ele sozinho, ou ele pode ser, ou aquela árvore toda, você, ou retirando, se decompõe em subárvores disjuntas. Se são subárvores, cada um deles vai ter uma raiz, não é? Bem, então os nós raízes das subárvores de um certo nó, você dá o nome de filho. É como se fosse, digamos, são os filhos na árvore genealógica correspondente a um certo nó da árvore, né? Bem, se W é filho de V, então se diz que V é pai de W. E daí por diante você vai anotar, nós vamos adotar, digamos, a nomenclatura familiar. É familiar nos dois sentidos. Ou seja, se dois nós possuem o mesmo pai, vocês vão dizer que eles são irmãos. O pai do pai vai ser avô, o filho do filho vai ser neto, o irmão do pai vai ser tio e assim por diante. Nesse exemplo aqui, por exemplo, você tem nessa tela W1, W2, WJ, eles são quem? Eles são filhos de V. Z é filho de W1, Z é sobrinho de W2, W2 é tio de Z, Z é neto de V, V é avô de Z e assim por diante. O grau de saída de um nó vai ser igual a J, de um nó V. Lembra que J é o número de filhos. Então, o número de filhos de um nó é igual ao grau de saída. A nomenclatura, então, mistura árvores matemáticas e assim por diante. Grau de saída é um termo tipicamente matemático. Então, o número de filhos de um nó é seu grau de saída. Se você tem uma certa subárvore e um nó está dentro daquela subárvore, você tem uma certa subárvore cuja raiz, digamos,
é x, e você tem um nó y que está dentro da subárvore, cuja raiz é x, então você vai dizer que y é descendente de x, e x é ancestral de y. Matematicamente, nós vamos nos permitir dizer que um nó é descendente dele mesmo e ancestral dele mesmo, coisa que você, digamos, coloquialmente, nunca vai falar que você descende de si mesmo, ou você é ancestral de si mesmo. Quando você quiser se referir especificamente que você não, no caso é um nó, nós estamos agora na árvore. Quando nós quisermos nos referir especificamente que um certo nó é descendente de outro, porém não é igual àquele outro, então você vai dizer que ele é descendente próprio. E, analogamente, nós vamos utilizar o termo ancestral próprio. Nós vamos dizer que um nó é folha quando ele não possuir filhos. Então, como eu falei, isso aqui é uma mescla, a nomenclatura é uma mescla de termos utilizados de árvores genealógicas e de árvores da natureza. Então, assim como eu tenho uma raiz, tá, que é o nó distinguido, do qual todos descendem, digamos, todos são descendentes da raiz numa árvore, uma folha é um nó que não tem descendentes próprios. E, finalmente, um nó que não seja folha, nós vamos dar o nome de nó interior. Mais definições. Uma sequência de nós distintos, V1, Vn, nós vamos dizer que é um caminho quando quaisquer dois nós consecutivos dessa sequência possuem a seguinte propriedade. Dois nós consecutivos, um deles ou é pai ou é filho do outro. Sempre assim. O número de nós se você tem o número de nós que compõe esse caminho, menos 1, é denominado o comprimento do caminho. Então, se você tem um caminho, digamos, de V1 até VK, o valor K-1 é o seu comprimento. O nível de um nó é o número de nós do caminho, desde a raiz até ele. Então, você conta quantos... Repara o seguinte, existe apenas um caminho, um único caminho, dado um nó qualquer, existe apenas um único caminho desde a raiz até aquele nó que você designou. O número de nós desse caminho é denominado nível do caminho. Bem, aí eu pergunto, qual é o nível da raiz? A resposta é 1, porque o nível da raiz é o caminho que se compõe apenas da raiz. A altura de um nó é o número de nós dele até o seu descendente, mas o descendente mais baixo na árvore. Ou seja, o maior caminho possível que você pode alcançar na árvore, iniciado nele, naquele nó que você designou, até algum... E eu pergunto qual é o nível de uma folha. O nível de uma folha é 1, porque o único caminho que você pode construir, iniciando numa folha até um descendente da folha, é que ele contém apenas aquela folha, mais nada. Bem, nós vamos definir a altura da árvore como sendo a altura de sua raiz. E vamos designar isso por H de T. H, então, vai ser a altura e T, a árvore. Então, você vai dizer que a altura de T, H de T vai designar sempre a altura da árvore. E H de V vai designar a altura de um nó V genérico. Exemplo, nós temos aqui para ilustrar os conceitos que acabamos de definir. Nessa árvore, nós temos uma árvore que vai desde A, B, C, D, F, G, H, I, assim por diante, com esses nós todos. A sequência B, A, C, F. Reparem na minha árvore B, A, C, F. Eu vou de B para A. Quando eu vou de B para A, eu estou indo de um nó para o seu pai. Depois, de A para C, estou indo de um nó para o seu filho. E de C para F, de outro nó para algum filho seu. Isso aqui é um caminho, então. Quaisquer dois nós consecutivos são tais que um deles é pai do outro. O nível de F é 3, porque eu, para alcançar F a partir da raiz, percorro que caminho A, C, F.
3 nós. A altura de C é 3 também, porque a partir de C, o caminho máximo que vai de C até um descendente dele o comprimento desse caminho é 3. Por exemplo, o caminho CFH tem 3 nós. E a altura da árvore é 4, porque a altura da raiz é 4. Bem, uma árvore ordenada, mais conceitos, todos eles muito simples, mas são importantes. Vamos nos familiarizar com esses conceitos, porque, como eu disse, esses nomes e esses conceitos devem acompanhar vocês para o resto da vida. Uma árvore ordenada é aquela em que os filhos de cada nó estão ordenados. Existe uma ordenação implícita entre os filhos de cada nó. E vamos adotar a convenção de que essa ordenação vai sempre da esquerda para a direita. Então, nós temos 2 tipos de árvores não ordenadas e ordenadas. Nas árvores não ordenadas, essa ordenação não existe. Então, você olha aquela árvore, mas na sua cabeça você tem que imaginar que os filhos estão embaralhados. Tá? Qualquer que seja a ordem, vai te conduzir a uma mesma árvore. Enquanto que nas árvores ordenadas, se o nó A tem 2 filhos, digamos B e C, se o B antecede C, se o B está mais à esquerda do que C, ou se o B está mais à direita do que o C, isso me corresponde a árvores distintas. Um outro tipo de árvore ainda, que é menos utilizado em computação, nós não vamos entrar muito nesse detalhe, é denominado árvores livres, em que são árvores sem raízes. Naturalmente, esse conceito está longe de poder, digamos, modelar qualquer tipo de árvore da natureza. Mas, do ponto de vista matemático, você estuda também esse tipo de árvores e tem diversas aplicações. Mas, para nós, no momento, nós vamos nos fixar nessas árvores enraizadas. Por isso que não estou nem falando de árvore enraizada. Quando existe outro tipo de árvore, a árvore sem raiz se denomina de árvore livre também. Então, você costuma dar o nome de árvore enraizada para essas. Mas, para nós, todas as árvores do mundo são enraizadas. Você vai dizer que 2 árvores não ordenadas agora são isomorfas quando houver uma permutação possível dos filhos de cada nó, de tal forma que possa fazer com que as árvores coincidam. Ou seja, que as árvores se tornem iguais. Por exemplo, essas árvores que estão aqui embaixo, se eu encará-las como árvores ordenadas, são diferentes. Claro que são diferentes, porque, por exemplo, o A tem 2 filhos, B e C. Muito bem, tem 2 filhos lá, B e C. Mas aqui o B antecede C, e na árvore da direita o C antecede B. Bem, aí eu pergunto, elas são ordenadas? Aí você responde, sim, eu vou lá e troco o A com B. Mas isso não é suficiente. É necessário que haja uma coincidência completa das 2 árvores. Não basta você inverter as posições de C e B para que esses 2 diagramas se tornem coincidentes. Repare o seguinte, os filhos de C são D, E e F. E na árvore da esquerda, na árvore da direita, são D, F e E. Então, você tem que inverter também quem? F com E. Se você fizer isso, as 2 figuras se tornam coincidentes e essas árvores passam a se denominar árvores isomorfas. Então, árvores isomorfas são árvores que podem se tornar árvores não ordenadas, que podem se tornar coincidentes mediante uma ordenação apropriada dos filhos, de cada nó. Bem, exercício. Eu tenho essas 2 árvores, T1 e T2. Esse exercício é para você treinar esses conceitos que acabamos de introduzir. Nós temos 2 árvores, T1 e T2. Na árvore é o seguinte, determinar nível de F, nível de B, altura de B e altura de T1. É muito simples isso, hein? Bem, e eu perguntaria se T1 e T2 são isomorfas. A resposta é sim ou não. Em geral, quando você dá a resposta sim, no caso, você, digamos, deve exibir o isomorfismo. Exibir o isomorfismo significa o seguinte, mostrar qual é a ordenação apropriada que conduz à coincidência das árvores.
E, finalmente, o exercício 3 é o seguinte: quais são os números mínimo e máximo de folhas que uma árvore com N nós pode conter? Então, eu perguntaria, bem, toda árvore tem exatamente uma raiz. E a pergunta, isso aqui é fato, pela definição primeira da aula de hoje. Pela definição, porém, não ficou claro qual é, digamos, o escopo de variação possível do número de folhas que uma árvore ter. Então eu perguntaria qual seria a árvore que possua o menor número possível de folhas, ela tem que possuir N nós e o menor número possível de folhas. E qual é a árvore que possui o maior número possível de folhas com N nós? Para efetuar esses exercícios, você dispõe de 4 minutos, que eu acho que nesse caso é o tempo correto. Bem, a solução dos exercícios, o item, no início, exercício número 1, os valores pedidos, respectivamente, são 3, 2, 3 e 4. A resposta do item 2, que era a pergunta era se as árvores eram isomorfas ou não, a resposta é não, não são isomorfas. E, finalmente, o exercício número 3, que é simples também. Qual é a árvore que você tem o número mínimo de folhas? Bem, é aquela árvore que você tem uma raiz e todo nó, exceto a folha, tem exatamente um filho. Se você for indo assim, você fica no final com quem? Uma folha somente. Toda árvore tem que ter pelo menos uma folha. Não existe árvore com 0 folhas. A menos que a árvore seja vazia. Se é vazia, não tem raiz, não tem nada. Bem, então a árvore com N nós, N maior ou igual que 1, e com uma folha é aquela lá, é o número mínimo. E qual é a árvore que possui o número máximo de folhas? É aquela árvore que possui uma raiz, todas elas possuem uma raiz, e todos os demais são filhos da raiz. O desenho está ilustrado nessa tela. Nesse caso, se a árvore tem N nós, quantas folhas ela possuiria? N menos 1. Outro exercício. Mostrar que toda subárvore com N nós pode ser representada por uma sequência binária. E a pergunta é quantos zeros e uns a minha sequência pode ter. O tempo que você dispõe para resolver esse exercício é de 6 minutos. Repare o seguinte, nesse exercício eu estou pedindo uma nova representação de árvore, uma nova maneira de você representar a árvore. Nós já vimos diversas representações. Lembrem-se, nós vimos representação por diagrama de inclusão, representação por diagramas que se assemelham a, digamos, a árvores genealógicas, que é o que nós utilizamos mais. Nós vimos diagrama de barras, nós vimos representação por parênteses, representação de árvores através de parênteses aninhados. Eu vou explicar já em seguida o que é um parêntese aninhado quando for resolver essa questão. Mas, enfim, nós demos simplesmente o nome até agora de totalmente parentizados, né? E, finalmente, agora nós estamos pedindo um outro tipo de representação, através de sequências binárias. Vocês vão ver, vão aprender, resolvendo esse exercício, e certamente vocês têm condições de fazê-lo, que uma árvore pode ser representada também por uma sequência binária, sequências apenas de zeros e uns. Vocês dispõem, como eu disse, 6 minutos. Bem, eu vou agora explicar a solução desse exercício. Bem, para resolver esse exercício, você inicialmente vai tomar a sua árvore e vamos representá-la através de parênteses aninhados. Ué, o que representação é essa de parênteses aninhados? Simplesmente aquela representação que foi denominada no início da aula de representação por parênteses. E por que o termo aninhado? Porque é o seguinte, nem toda representação, nem toda maneira de você colocar parênteses a esmo, por exemplo, vai te corresponder a uma árvore. Você, para colocar parênteses, tem que ter, digamos,
umas certas regras. Os parênteses ocorrem aos pares. Tem uma coisa que se chama de abre parênteses e outra coisa que se chama fecha parênteses. Pensa bem, quando você está colocando parênteses, você nunca vai fechar um parênteses antes de abri-lo. Tá certo? Você primeiro abre e depois fecha. Então, digamos, você vai dizer que uma representação por parênteses é aninhada, ou seja, é real, aquilo é uma representação correta, o termo aninhado, no caso, vai significar dizendo o seguinte, olha, aquela representação foi testada, funciona, está verificada. Foi feito, digamos, um teste nela, ela está correta. Como você vai saber se aquilo está correto ou não? Da seguinte maneira, tem uma regrinha muito simples. Primeiro, o número de parênteses abre tem que ser igual ao número de parênteses fecha. Tá, para ser correto, o número de abre parênteses tem que ser igual ao número de fecha parênteses. E mais, você nunca vai fechar um parênteses antes de abri-lo. Isso significa que, se você for percorrendo a sua representação da esquerda para a direita, a cada instante, se você for contar até o momento quantos abre parênteses apareceram e quantos fecha parênteses apareceram, a cada instante, o número de abre parênteses é maior ou igual que o número de fecha parênteses. Se essa propriedade for verdadeira, o número de abre parênteses for maior ou igual que o número de fecha parênteses, e no final o número de abre é exatamente igual ao número de fecha, significa que está correto. E aí você vai dizer que a tua representação por parênteses é aninhada. É apenas isso. Bem, então inicialmente, ou seja, a nossa representação por parênteses é sempre aninhada. Você vai simplesmente faça uma representação aninhada de parênteses. Bem, o que é uma representação por parênteses? Ué, se abre e fecha, isso aqui é um mero símbolo. Em vez de abre e fecha, você podia utilizar o seguinte símbolo, por exemplo. Você podia colocar lá um A e um B. Abre para representar A para representar abre e B para representar fecha. Ou então, você pode representar o abre por 0 e o fecha por 1. Então, se isso for verdade, você então transformou aquela representação de parênteses por uma representação de quê? Uma representação binária. E repare o seguinte, se você não está interessado em representar os rótulos dos nós, só a forma da árvore, se você quer apenas a forma da árvore, sem estar interessado em saber em cada nó qual é o rótulo dele, a que corresponde, quer saber só a forma da árvore, basta você ter a sua sequência binária. Então, toda sequência binária que satisfaz a seguinte propriedade, percorrendo-se a sequência binária da esquerda para a direita, a cada instante o número de zeros é maior ou igual que o número de uns, e no final o número de zeros é exatamente igual ao número de uns, corresponde a uma árvore de modo geral. Então, nesse exemplo daqui, essa árvore A, B, C, D, E, F, G, H, I, o que eu fiz? Eu parentesei completamente, inicialmente, deu aquela expressão lá, e depois, se você percorrer aquilo e representar o abre por 0, o fecha por 1, e se abstrair, tirar fora o A, B, C, você quer guardar só a forma da árvore. Muitas vezes acontece isso. Você quer apenas a forma da árvore, você vai ter apenas uma sequência binária. Então, é uma maneira de você representar, digamos, uma estrutura que não é linear, tá? Uma árvore numa estrutura linear, através de uma sequência que é linear, com, digamos, com determinadas propriedades. Subárvores parciais. O que seria uma subárvore parcial? Bem, uma subárvore de uma árvore é simplesmente quando você pega a sua árvore, escolhe um nó qualquer, pegou a sua árvore qualquer, tem um nó V. Se você pegar a subárvore de raiz V, toda ela, aquilo é uma subárvore. Agora, se você pegar a subárvore de raiz V, que tem a raiz V, está lá, mas arrancar um pedaço dela que não contém a V, arranca um pedaço dela, o que vai sobrar é uma subárvore denominada subárvore parcial. Vocês encontram nessa tela a definição formal e o exemplo. Eu tenho no A essa árvore que está representada. A, B, E, C, D, F, G, H. C, a subárvore B, digamos, é uma subárvore de A. Por quê? Por que é uma subárvore de A? Porque você pegou
um nó, que é o E, e você pegou ela inteira. Todo mundo que aparece na subárvore original, que é descendente de E, aparece nessa subárvore também. Então, isso é uma subárvore de A. Porém, se você arrancar um pedaço dela, você arrancou o F e arrancou o G. Então, essa subárvore EH, essa árvore EH não é denominada subárvore, simplesmente subárvore da árvore dada. Mas você tem que qualificá-la, dizer que ela é uma subárvore parcial. Parcial porque você arrancou um pedaço dela. Árvores binárias. Bem, nessa tela você vai encontrar a denominação de árvores binárias. Se eu disse para vocês que o conceito de árvores deve acompanhá-los para o resto da sua vida, muito mais ainda o conceito de árvores binárias. Quase sempre em computação, as árvores com as quais nós trabalhamos são árvores binárias. Bem, o que são árvores binárias? Bem, árvores binárias são aquelas em que cada nó que possua filhos, os nós que não possuem filhos são as folhas. Folhas são folhas, fim. Os nós que possuem filhos, eles têm no máximo 2 filhos. Então, cada nó tem 0 filhos, no caso de folhas, 1 ou 2. E mais, não apenas isso. E mais, você distingue sempre esses 2 filhos, você distingue sempre o filho da esquerda e o filho da direita, que são 2 filhos, você pode sempre nomear esquerda e direita. Então, cada nó possui 2 filhos, esquerda e direito. O filho que está à esquerda e o filho que está à direita. Observem que os 2 filhos são considerados distintos. Ou seja, se um nó tiver apenas um filho, você tem que dizer se esse filho é filho esquerdo ou filho direito. Porque cada nó, por definição, tem 0 filhos, ou um filho esquerdo e um direito, mas porém podem ser vazios. Então, você pode ter um caso em que o nó tem apenas o filho esquerdo e o filho direito ser vazio, não existir. Ou você pode ter um caso de um nó em que o filho esquerdo é vazio, não existe, e ele tem apenas o filho direito. E você distingue, então, entre direito e esquerdo. Isso é utilizado mais em computação porque você tem... isso dá uma ordenação implícita aos filhos de um nó. E em computação, você tem uma ordenação implícita também porque você trabalha com memória. E as memórias são ordenadas. Num computador, você consegue efetuar as coisas justamente pela ideia de ordem. Se o computador fosse uma máquina caótica, você não conseguiria operar com ele. Então, a ordem existe até demais nele, e você tem que obedecê-la. Então, se você, digamos, moldar situações para o computador em que a ordem exista, isso facilita a manipulação interna no computador e facilita os seus algoritmos. Nessa tela, vocês encontram a definição formal de uma árvore binária. Na árvore binária tem um elemento distinguido, que é a raiz da árvore, e o resto da árvore ou é vazio, não existe, ou pode ser dividido em 2 subconjuntos. Cada um deles pode ser vazio, 2 subconjuntos, esquerdo e direito, diferentes. Você nomeia esquerdo e direito. Tem que dizer qual é qual. E cada um deles, por sua vez, pode ser vazio também. E as subárvores de cada nó, você dá o nome de subárvores esquerda e subárvore direita. Nessa tela, vocês têm, por exemplo, o nó A. O nó A é a raiz da árvore. Bem, a subárvore esquerda possui como raiz o nó B. A subárvore direita possui como raiz o nó E. Nós vamos representar, se T representa a minha árvore, TEA representa o quê? Representa a subárvore esquerda do nó A. Analogamente, TDA representa quem? A subárvore direita do nó A. No caso, A é a raiz de T, B é o filho esquerdo de A, E é o filho direito de A, podem observar. C é o filho esquerdo, C é o filho esquerdo de B, e reparem que B não possui filho direito, ele possui apenas filho esquerdo. E qualquer folha não possui filhos, nem esquerdo, nem direito.
Tipos especiais de árvores binárias que são manipuladas. Uma árvore denominada estritamente binária, e essa árvore se utiliza bastante, quando cada nó ou é uma folha ou tem ambos os filhos, esquerdo e direito. Ou seja, não tem o caso de um nó possuir apenas filho esquerdo e não direito, ou apenas direito e não esquerdo. Então, cada nó, ou ele possui ambos os filhos, não vazios, esquerdo e direito, ou é uma folha. Uma árvore binária cheia é aquela em que todas as subárvores dela, que são vazias, estão no último nível. Então, ela é cheinha até o último nível, não tem nenhum buraco faltando lá. Uma árvore binária completa é quando ela é cheia até o penúltimo nível. Então, toda árvore cheia é completa, porém toda completa não é necessariamente cheia. E eu vou dizer que uma árvore binária zigue-zague, quando cada nó que não seja filho, que não seja folha, possui exatamente um filho. Pode ser esquerdo ou pode ser direito, daí o nome zigue-zague. Bem, nós temos aqui diagramas representando esses tipos de árvores tipos de árvores binárias que nós mencionamos. A mais à esquerda de todas é uma árvore estritamente binária. Repare que cada nó ou é uma folha ou possui dois filhos. A do meio, a árvore que está representada no meio, ela não é estritamente binária, porque você tem um nó, o filho esquerdo da raiz tem apenas um filho direito. Não tem filho esquerdo, ela não é estritamente binária. Ela não é também binária completa, porque você tem uma subárvore vazia no antepenúltimo nível. Binária completa só pode ter no penúltimo. E muito menos cheia, porque se não é completa, não é cheia. Enquanto que a árvore mais à direita de todas, a mais à direita de todas, no canto superior direito, é uma árvore cheia. Repare que todas as subárvores vazias estão localizadas no último nível. Embaixo vocês têm exemplos de 3 árvores zigue-zagues. Na árvore mais à esquerda, embaixo, você tem todo mundo que tem filho direito. Na árvore, no diagrama central, você tem todo mundo que tem algum filho, tem um filho esquerdo. E, finalmente, o diagrama mais à direita, você tem uma árvore em que todo mundo que não é folha tem um filho, mas esse filho direita. Em qualquer dos casos, essas árvores se denominam árvores zigue-zagues. E elas têm importância também quando nós formos estudar o problema de busca em árvores. Vocês vão ver que as árvores zigue-zagues são indesejáveis. Vamos examinar algumas extensões de árvores binárias. Uma árvore hemiária é como se fosse uma árvore binária, exceto de que cada nó, numa árvore binária, qual é a ideia? A árvore se divide da seguinte maneira: a árvore é composta por um nó especial, árvore binária, chamado raiz, e o que resta ou é vazio, ou você divide, digamos, em 2 subconjuntos. Cada um deles pode ser vazio também. Você divide em 2 subconjuntos, cada um deles vazio, dá o nome de esquerdo e direito. Aqui, numa árvore hemiária, em vez de dividir em 2, nós vamos dividir em m maior ou igual que 2. Então, numa árvore hemiária, você tem um nó, que é a raiz, e o restante. Você divide em m maior ou igual que 1 subconjuntos, cada qual, por sua vez, pode ser vazio ou, digamos, ou não. Em qualquer caso, o subconjunto 1 é diferente do 2, diferente do 3, diferente do 4 e assim por diante. Então, por exemplo, você pode ter apenas um não vazio, uma árvore, digamos, quaternária, significa que cada nó tem de 0 a 4 filhos,
E os filhos você designa o seguinte: primeiro, segundo, terceiro e quarto. Pode ocorrer, digamos que o primeiro e o segundo sejam vazios, o quarto também, e só haja um terceiro filho. Então, nesse caso, essa árvore só teria, digamos, esse nó só teria o terceiro filho, o primeiro, o segundo e o quarto seriam vazios. O nó correspondente à raiz do 10º filho da raiz da minha árvore, você dá o nome para ele de 10º filho da raiz, assim como na árvore binária. A árvore emiária, assim como a árvore binária possui uma ordenação implícita dos seus nós, conforme eu mencionei, a árvore emiária possui também uma ordenação implícita. Só que a ordenação vai desde 1 até m. Se vocês gostaram da árvore binária e achar a árvore emiária um pouco, enfim, complicou um pouquinho, porque aumentou o número de filhos, já tem que pensar em generalizar a coisa para m, vocês podem ficar tranquilos que a árvore emiária é pouco utilizada. A árvore binária, conforme eu falei, é uma árvore muito utilizada e, dentre todos os conceitos de árvores, e possivelmente, talvez, entre todas as estruturas de dados, exceto pilhas e filas, as árvores binárias são as mais utilizadas. Emiárias, não. Bem, nessa tela aqui, nós temos exemplos de árvores emiárias para ilustrar o conceito visto na última tela. Por exemplo, na figura A, nós temos uma árvore ternária. Ternária por quê? Porque cada nó possui, no caso, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3 filhos, e eu faço distinção entre o nó que seria o primeiro filho, o segundo filho ou o terceiro filho. Por exemplo, o nó W possui um único filho. E esse único filho que ele possui é o terceiro filho. Ele não tem nem o primeiro e nem o segundo. E assim por diante. De maneira similar, eu defino também árvore estritamente emiária, como sendo aquela árvore em que cada nó ou tem 0 filhos ou tem os 3. Ou é uma folha ou tem todos os 3 filhos. Árvore emiária cheia, todas as subárvores vazias estão no último nível. E árvore emiária completa, pode ter subárvores vazias no penúltimo nível também. Na figura B, eu tenho um exemplo de uma árvore estritamente ternária. Reparem que a árvore que está ilustrada na figura B é tal que todos os nós ou são folhas ou possuem exatamente 3 filhos. E para encerrar a aula de hoje, eu passo o seguinte exercício, que não é muito complicado de fazer, mas para vocês treinarem um pouquinho, trabalharem um pouquinho com os conceitos que foram introduzidos. Eu quero o seguinte: provar ou dar contra-exemplo. Se V é o pai de um nó W de uma árvore T, então acontece a seguinte coisa: eu tenho uma certa árvore T, nessa árvore T eu tenho um nó V e tenho um nó W, tal que V é o pai de W. V está aqui, o W está aqui. É uma árvore qualquer, tá? Primeiro, nível de V é igual ao nível de W mais 1. Eu quero que vocês provem ou dão contra-exemplo. Provar ou dar contra-exemplo significa o seguinte: se vocês acharem que isso aqui é verdade, vocês têm que fazer uma prova matemática de que nível de V é igual ao nível de W mais 1. Se vocês já acharam que está incorreta essa expressão, então vocês têm que apresentar um contra-exemplo. O que é apresentar um contra-exemplo? É mostrar um exemplo onde nível de V, onde você tem uma árvore em que existam 2 nós, V e W, V pai de W, e tal que o nível de V não seja igual ao nível de W mais 1. Bem, no segundo, provar ou dar contra-exemplo que a altura de V é igual à altura de W mais 1. São 3 exercícios independentes. E o terceiro, provar ou dar contra-exemplo do seguinte fato: a altura de um nó V, onde você vai pegar a altura máxima que um nó pode ter numa certa árvore, ou seja, você pega uma árvore T e escolham o nó V de altura máxima.
Muito bem. Esse valor máximo da altura é igual ao valor máximo de um nível da árvore. Ou seja, a gente pode refazer essa igualdade dizendo que o máximo da altura é igual ao máximo do nível. Provar ou dar contra-exemplo. Com isso, encerramos a aula número 17.